Olá, seja muito bem-vinda a essa série especial da Semana da Mulher, preparada com muito carinho e com base na palavra de Deus. Então seja bem-vinda para a reflexão de hoje. Não poderia ser com outra mulher. Nós começamos essa série com Eva, especialmente porque Eva, como o próprio nome significa, é a mãe da vida, é a mãe da humanidade. E a história de Eva ela é narrada no livro de Gênesis, nos capítulos 1, 2 e 3. E nesta meditação nós vamos refletir sobre 4 falas. Eva tem apenas 4 falas na Bíblia, mas cada uma delas é carregada de significados, de aprendizagem para a nossa vida como mulheres, nos mais diversos papéis que nós desempenhamos no dia a dia. Então convido você a vir comigo, porque a primeira fala de Eva foi uma citação das palavras de Deus. Foi quando Eva, ao conversar com a serpente, ela menciona o que Deus havia a ensinado com relação à árvore da vida, ou seja, Eva, ela menciona a palavra de Deus, a ordenança que Deus tinha dado a ela com relação a não comer o fruto proibido. E o que isso nos ensina? Hoje, trazendo para a nossa vida, nos ensina que por mais que sejamos mulheres, que tenhamos um conhecimento da palavra de Deus, tenhamos condições até de citar a palavra de Deus, isso não nos torna imunes a cair na tentação. E esta passagem nos traz um lembrete muito especial do que a história de Eva nos ensina e nós devemos evitar. Devemos evitar que, ao levar a palavra de Deus, ao tentar levar uma vida santa, nós sejamos facilmente influenciadas por outras correntes, por outras ideias, por outras falas, assim como a serpente foi muito convincente, fazendo com que Eva deixasse a ordem do Senhor e acreditasse que não tinha problema desobedecer, nós também podemos cair nesta tentação. Então fica aqui um primeiro ensinamento da vida de Eva para nós, mulheres. O segundo ensinamento que a vida de Eva nos traz está ali no segundo momento em que ela fala na Bíblia, que é quando ela fala com Deus. E ela conta então o que aconteceu após ter comido o fruto da árvore proibida. E aqui o que nós podemos aprender é o coração rendido de uma mulher. Ela, mesmo tendo cometido um pecado, inicialmente tendo se escondido de Deus, ela confessa. Ela abre o coração aos pés do Senhor e diz que errou, que comeu de um fruto proibido, que foi enganada. E o que nós podemos aprender com isso é que não importa o pecado que nós cometamos, porque todos nós estamos sujeitos a cometer pecados e certamente vamos cometer em algum momento. Mas devemos ter essa rapidez e esse entendimento de que precisamos nos achegar a Deus e confessar os nossos pecados e pedir perdão, na certeza de que Ele nos ouve e nos perdoa, porque este perdão foi conquistado pelo amor da entrega de Jesus na cruz por nós. A terceira fala de Eva é um agradecimento. Veja, Eva, esse contexto do agradecimento de Eva já é num cenário difícil. Eva havia sido expulsa do paraíso. Ela poderia estar chateada, ela poderia estar brava, ela poderia ter simplesmente desistido de Deus, porque ela foi expulsa do paraíso e ainda recebeu sobre ela uma maldição do sofrimento para ganhar o filho, para dar à luz. Mas isso não a fez deixar de seguir a Deus. A prova é que no terceiro momento em que aparece uma fala de Eva na Bíblia, ela agradece pela vida do filho. Ela estava grávida de gêmeos e o primeiro a nascer é Caim. E ela coloca este nome nele como um agradecimento, porque Deus deu a ela um filho homem. Então veja só, Eva nesse momento, ela reconhece que Deus a ajudou, independente do que ela fez, independente do pecado, independente da desobediência, independente dela ter sofrido as consequências do pecado que ela provocou, porque Deus é justo. Ainda assim, ela reconhece aqui que a bondade de Deus está sobre a vida dela e então essa bondade permitiu que ela tivesse ali esses filhos. E a quarta fala de Eva é talvez o maior ensinamento para nós. A quarta fala de Eva é novamente um agradecimento, mas desta vez num contexto ainda mais difícil, doloroso e desafiador.
Eva estava passando pelo sofrimento que talvez seja um dos maiores sofrimentos que uma mulher pode ter, a perda de um filho. E não foi uma simples perda, foi muito mais complicado do que isso, porque foi justamente Caim que matou Abel, ou seja, um filho matou o outro. Pense o tamanho da dor que Eva passou como mãe. Tente se colocar no lugar dela. Que imenso sofrimento essa mulher estava vivendo e ela foi capaz de agradecer a Deus. Olha que ensinamento maravilhoso para a nossa vida. Em meio a toda a dor, a todo o pranto, a todo o sofrimento, ela agradeceu a Deus porque Deus permitiu que ela tivesse mais um filho. E a Bíblia menciona que ela agradece a Deus porque ela deu à luz a Sete, um filho homem, depois de ter perdido o filho Abel, que foi morto, e também Caim, porque Caim precisou se afastar da família. Então aqui Eva nos ensina que devemos ser gratos, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Mas não é só isso que a vida de Eva nos ensina. Talvez uma das coisas mais importantes que ela nos ensina é que nós devemos buscar e vigiar para sermos sempre boas influências onde quer que a gente vá. Eva não foi uma boa influência para Adão. Mas depois ela foi agraciada por Deus, porque com tudo que aconteceu na vida dela, ela não se distanciou, não se desviou dos caminhos do Senhor. E esse é outro grande ensinamento. A prova disso é que ela criou Sete de uma maneira tão dedicada ao Senhor, que Sete deu origem a uma linhagem de homens que seguiam e temiam a Deus. Então, por mais que ela tenha errado, pecado e desobedecido lá no paraíso, Eva passou por um processo de redenção, porque ela não deixou de seguir a Deus, de buscar a Deus e de reconhecer a bondade total e absoluta do nosso Senhor e Salvador. Esta é a mensagem de hoje. Se ela tocou o seu coração, curta, compartilhe, comente aqui embaixo. Eu quero saber o que você achou dessa primeira mensagem. E não se esqueça de se inscrever neste canal. Até o próximo vídeo.